Olá, bom dia! Sextamos! Estamos começando mais uma edição do nosso Estúdio Câmara, aqui na TV Câmara Campinas. Vamos lá, sexta-feira! Como que você está? Tudo bem? Por aqui tudo ótimo! O tema do nosso Estúdio Câmara de hoje é fofoca! Fofoqueiro, fofoqueira, que coisa, hein? Você sabia que fofocar pode ser considerado normal? Faz bem, faz mal, será? É benéfica ou maléfica? O ato de fofocar ou compartilhar informações de terceiros é uma prática muito comum, né, entre muitos povos e culturas. Embora frequentemente vista de forma negativa, né, a fofoca leva alguém a ser fofoqueiro, essa qualidade, o que será que é considerado isso, né? Qualidade de ser fofoqueiro? Para e pensa aí. Você sabe que isso tem uma explicação científica? Hoje a gente vai conversar com a psicóloga Joyce Evelyn, que está com a gente aqui no estúdio, e também com a jornalista e radialista Milena Barros, está com a gente aqui no estúdio também. Essas mulheres vão falar sobre fofoca. Elas, tá? Eu não. A gente já começa convidando você para fofocar com a gente, aliás, para participar com a gente, né? O que você acha? Vem fofocar conosco, manda aí a sua mensagem, 19 978293776. Enquanto você manda a sua mensagem, fofoca conosco, manda aí uma fofoca. Qual que é a fofoca do dia? Cuidado com o que você vai mandar, hein? Mas olha, vamos atender você, vamos bater um papo bem legal nesta manhã de sexta-feira aqui no Estúdio Câmara. Agora vamos atualizar as notícias enquanto você vai mandando a sua mensagem e interagindo com a gente, tá bom? A Câmara de Campinas realiza audiência pública na próxima segunda-feira para discutir mudanças no plano de medicamentos dos servidores por meio da Comissão de Constituição e Legalidade, tá bom? Essa reunião acontece na segunda, às 10 da manhã. A audiência pública vai debater o projeto de lei de autoria da Prefeitura, que altera a Lei Complementar 415, que fala sobre o plano de medicamentos para servidores públicos ativos, inativos e também pensionistas. Essa audiência será presidida pelo vereador Otto Alejandro. Essa lei prevê alteração pelo projeto que autoriza a Prefeitura a contratar um plano de medicamentos para servidores públicos ativos, inativos e pensionistas que recebam aí proventos e pensões cujo valor não ultrapasse 3 vezes o piso salarial dos servidores do município. A alteração prevista estabelece a contraprestação fixada por beneficiário do servidor ativo, inativo e pensionista, no valor de R$ 104,42, reajustada anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, tá? A participação popular neste debate é importante para aprimorar o atendimento aos servidores e também otimizar os recursos destinados a este plano de medicamentos. Você que é servidor público, fique atento, a audiência pública vai ser realizada na segunda-feira, né, às 10 da manhã, no plenarinho, tá? A entrada é pela Avenida da Saudade, 1004, no bairro Ponte Preta, e você pode participar presencialmente ou então acompanhar a transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. Estamos em 3 sinais, tá? 11.3 canal aberto, 4 NET e 9 Vivo Fibra e também pela TV Câmara no YouTube. Combinado? Então, segunda-feira, 10 da manhã, não perca a audiência pública. Bom, sábado, amanhã, Joaquim Egídio vai receber um treinamento para combater dengue e incêndios. A capacitação é promovida pela Prefeitura de Campinas e é aberta ao público e vai ser realizada na Subprefeitura de Joaquim Egídio amanhã, às 9 da manhã. Esse evento, gente, é o 6º de uma série que propõe aproximar o poder público das lideranças e também dos moradores de bairros para debater as ações necessárias diante das mudanças climáticas e também para integrar as novas estratégias da administração para o enfrentamento à dengue e também as outras arboviroses agora em 2025, tá? É importante que a população participe para receber orientações sobre como se proteger
Também o que fazer nas situações de emergência, né, como incêndios. Além disso, quem participar vai receber informações sobre a melhor maneira de eliminar os criadouros do Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue. Essa iniciativa tem como objetivo alertar sobre medidas de segurança em meio ao contexto de mudanças climáticas cada vez mais frequentes por conta do aquecimento global. E olha só que interessante, os participantes vão receber um certificado, tá bom? Amanhã, às 9 da manhã, a Prefeitura de Joaquim Egídio, dê uma passadinha por lá, participe. Previsão do tempo para o final de semana, estamos no outono e aí hoje, sexta-feira, né? Temos aquele solzinho de manhã, aumento de nuvens à tarde, pancadinhas de chuva também à tarde e à noite. Nós temos nuvens, porém sem chuva. Hoje, de acordo com a previsão do tempo, mínima 19, máxima 32, né? Então, outono, tá fresquinho de manhã, à tarde fica um pouquinho mais quente e à noite vai diminuindo a temperatura. Para sábado, gente, previsão do tempo é de sol, aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite também. Sabadão, mínima 33, máxima 19, mínima 19, máxima 33. E para domingo, como é que será que fica o domingão, hein? Domingo nós temos sol, muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado, né? E noite com muitas nuvens também. Então, resumindo a previsão do tempo para domingo, dia nubladésimo, né? Muito nublado, aí é bom para você ficar de boa, ficar em casa, assistir um filme, descansar bastante. Só que a temperatura mínima 20, máxima 33, de acordo com a previsão do tempo. Então, dia nublado, com calor, né? Na cidade de Campinas, no domingão, final de semana também prevalecendo aí a mesma previsão, né? Durante hoje, amanhã e domingo. Vamos lá, manda sua mensagem pra gente, conta sua fofoca aí. 19 97829 3776. Você é fofoqueiro? Você é fofoqueira? Você sabia que a nossa existência depende do outro? E a gente já nasce sendo falado. Parou pra pensar? Ah, nasceu o bebezinho. Ah, olha, vai nascer, né? Antes mesmo do nascimento, a gente já é nomeado, né? E inserido na linguagem e na expectativa de quem nos cerca, percebe? Como é que vai ser o nome? Ah, é menino ou menina? Então assim a fofoca precede a nossa existência. No sentido de que somos seres construídos pela interação com os outros. Parou para pensar nisso? Hoje nós vamos fofocar. Hoje nós vamos falar sobre fofoca. E para isso, claro, nós convidamos a psicóloga Joyce Evelyn, que vai falar da questão psicológica da fofoca. Joyce, bom dia, seja Bom muito dia. bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Maravilhosa. Vamos fofocar hoje? Vamos fofocar e aprender muito. Isso, fofocar e aprender muito. Agora, eu não sei o que as pessoas têm de achar e falar que jornalista é fofoqueiro, né? Mas, tirando isso, eu tenho a satisfação de receber aqui no estúdio a radialista, jornalista, mãe das meninas, a Milena Barros. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Você já foi fofocar lá no meu Instagram, Eu né? fui. Na outra vez que já é a segunda vez que eu venho. Muito obrigada novamente pelo Imagina, seja convite. bem-vinda. Amo vir aqui conversar com a Rúbia, é uma energia muito boa. Ainda mais no sextou, começando aqui no meio de mulheres, para a gente agitar muito esse final de semana. E aí, da outra vez que eu vim, ela me apresentou de uma forma diferente. Hoje ela já falou, mãe das meninas. O Instagram tá aí para realmente ajudar a gente nas Exatamente. fofocas, né? Gente, mas aquelas meninas são sensacionais, né? Obrigada. Imagina, que quarteto fantástico. Vamos lá, gente, olha só. Há uma frase atribuída a Freud que determina: quando Pedro me fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. A frase significa que quando falamos de outra pessoa, existe algo nosso naquilo. Em outras palavras, projetamos nos outros aquilo que já temos dentro de nós. A fofoca ganha mais força quanto mais passível de ser ouvida, já que o que sustenta a fofoca é a resposta de quem está ouvindo. A TV aberta brasileira é dominada por mexericos, né?
fofoqueiros. Daqui a pouco a gente vai mostrar os jornalistas considerados fofoqueiros de primeira. Mas agora eu quero perguntar para Joyce. É, fofoca. Na psicologia, qual é a visão da pessoa que tem a necessidade de estar falando do outro o tempo todo? Então, o ato de fofocar, bem como Freud explicou, né, a psicologia ela tem essa visão de que quando nós fofocamos, nós estamos falando mais de nós do que do outro, né. E a fofoca ela dá uma falsa sensação, uma sensação momentânea de superioridade. Então, quando eu comento sobre algo, eu me coloco numa posição superior ali, né, porque eu estou de fora da situação, e aí eu coloco os meus julgamentos, as minhas críticas, os meus apontamentos, o que eu faria diferente, e critico o outro, e aponto os erros do outro, sem perceber que eu também cometo esses erros, que eu também tenho isso na minha vida. Por isso essa projeção que Freud fala, né, eu coloco no outro como se fosse um projetor literalmente, mas também está falando de mim. E por dar essa falsa sensação, essa sensação momentânea de prazer, né, de falar do outro, de julgar o outro, por isso que é tão comum a gente ver a fofoca por aí. Fofoca, no seu ponto de vista, é considerado algo bom? Tem uma parte boa da fofoca ou é considerado algo muito ruim? Como é que a gente pode Hum. avaliar a fofoca, equilibrar nesse quesito, bom e mal? É, a fofoca ela ao dentro do aspecto psicológico, Uhum, ela não tem tanto uma visão tão boa, sim. né, ela é mais maléfica. Por quê? O indivíduo quando ele pratica muito a fofoca, ele tende a desenvolver inveja, ele tende a Uau! desenvolver comparação, então comparar a vida dele com a do outro, invejar o outro, né, aquela coisa da grama do vizinho é mais verde que a minha, mas eu não Sim. sei o que o vizinho fez para a grama estar mais verde, né, eu estou de fora. Então ela é mais maléfica do que benéfica, porque eu paro de olhar para a minha vida e fico olhando só a vida do outro. Menino. Milena, Lascou. é o seguinte, eu quis que ela falasse primeiro a parte Gente, eu vou embora, psicológica, obrigada a né, todo mundo e pela aí eu e Milena ficamos olhando aqui pra Joyce eu e a e Rúbia trocando pensando olhares aqui, falando: "Ih". então, Milena, me conta, qual a sua avaliação sobre fofoca, hein? Ah, eu não vivo sem fofoca, né, gente? Porque na verdade, assim, o próprio jornalista, o radialista, o comunicador de uma forma geral, a gente precisa desses conteúdos para poder trabalhar, né. Então, Sim. assim, a gente divulga, as curiosidades daquele artista, que a pessoa gosta, nem sempre ele faz coisas boas. Então você falar que um cantor está cantando num show e ele cantou muito bem, não tem Isso não muita é fofoca. relevância, né. Aham. Agora que o cantor tá com um galho, né, na outra, e Sim. aí a mulher viu e estava no carro da frente, então gera ali um conflito, Sim. todo mundo para ouvir e a gente até segura a audiência com isso, então a gente dá uma Exato. manchete: "Olha, daqui a pouco a gente vai falar de um cantor que vocês não acreditam, casado há muitos anos e ele" é isso mesmo que vocês estão pensando, fica aí. Então a gente segura. E o povo, assim, faz mal, mas o povo quer saber. E, assim, a minha avaliação, não sou psicóloga, não sei, mas, assim, a gente tem tanto problema nosso e a gente não consegue resolver, muitas Uhum. vezes, que até essa a gente se compara pro bom, que a gente fala: "Nossa, não estou conseguindo chegar aí", eu acho que isso é Uhum. muito perigoso mesmo, Sim, e as redes sociais estão aí para isso, muita gente fica em depressão, né, fica olhando a vida do outro e fala exato. ninguém vai postar as coisas ruins, né, Uhum. postam sempre as coisas boas. Mas, ao mesmo tempo, quando acontece alguma coisa ruim, você fala assim: "Nossa, não é só comigo, pelo menos minha vida está um pouco melhor". Sim. Você fala: "Nossa, aconteceu com o outro também, você viu, tá vendo?". Às vezes a gente Sim. até usa para se justificar, então acho que são Uhum. vários ângulos e Fatores, né. fatores Uhum. que fazem da fofoca um sucesso que ninguém Sim. vive sem, né.
Eu tenho um tio meu que eu vou na casa da minha tia, às vezes, e a gente tá conversando sobre a família, às vezes algumas Uhum. coisas assim. "Ai, você viu que não sei", é sempre assim, né, "Você viu? É, Ai, Uhum. você viu que nem te fulano". conto. "Ai, nem te conto, menina, preciso te falar uma coisa". E aí ele fala que "Quê?". Ele nem sabe o que é, assim. E os homens são fofoqueiros também, viu. Então, Ele fala né? assim: "O quê?". Ela fala: "Você nem conhece". "Tá bom, mas o que que foi?". Então todo mundo se interessa, homens e mulheres, né, e eu Sim, acho que também é um início de conversa, exato. sabe, assim? Sim. Então, assim, "Ah, você gosta de tal artista? Você viu que ele fez tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa?". Então, eu acho que é Uhum. um assunto ali também para conversar. Eu trabalho com isso, né, gente, falar que eu não gosto, eu gosto. Ai, olha só Eu que gosto. beleza, né? Olha o contraponto, né, que nós temos Sim, aqui, que maravilha. E você sabe que a produção tá avisando que já tem perguntas, já tem pessoas interagindo com a gente fica muito feliz que você tá aí prontinho para fofocar conosco nesta sexta-feira gostosa. Mas ó, fofocar assim daquela maneira bem sutil, bem tranquila, bem gostosa, tá? Não é aquela fofoca que judia não, tá bom? Vamos lá. Tem participação? Manda pra tela, produção. Vamos embora. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você os jornalistas considerados os maiores fofoqueiros da história. Silvia do Jardim Chapadão. Como a gente deve lidar com fofocas ou boatos sobre nós mesmos, principalmente no ambiente de trabalho? Nossa, pegou bom aí, hein? Tem alguma forma de se proteger disso sem piorar a situação? Claro que a Joyce vai responder a nossa telespectadora. A gente está falando de fofoca dos dois pontos, né? Da Sim. parte assim, é interessante, legal, da parte a fofoca do fuxico, assim, de famosos. É isso que acontece, gente. E também Uhum. da outra parte, que é a parte psicológica, a parte que a gente precisa ficar atento, né? Porque a situação não fica legal. Nessa situação que a Silvia Sim, acabou de colocar pra gente, no ambiente de trabalho, a fofoca, meu Deus, é destruidora, né, Joyce? sim, Como a gente se proteger disso sem piorar a situação? sim. Então, essa pergunta é interessante porque mostra esse lado negativo da fofoca, né. Boatos, ou seja, geralmente boatos têm a ver com coisas, ruins, né, estão falando mal de mim no ambiente de trabalho, né. Então seria interessante buscar saber, da onde que está vindo, qual é a fonte, né, desse Uhum. boato, falar com o superior ali, no ambiente de trabalho: "Olha, eu soube que estão falando de mim, chegou aos meus ouvidos que estão falando certas coisas de mim". Geralmente boatos são mentiras, né, aquele famoso telefone sem fio, vai passando de um ouvido para o outro, geralmente a história não é aquela. Então sempre procurar uma pessoa que seja aí o seu superior, o seu chefe, seu coordenador, colocar para ele que está acontecendo isso, para que haja um esclarecimento, porque as pessoas acabam acreditando às vezes em mentiras, né, que estão sendo ali passadas e prejudica ali o trabalhador, o colaborador no ambiente de trabalho. É, quando a gente fala de ambiente de trabalho, a questão da fofoca ela fica bem mais séria, Sim, né? Porque é aquela questão que você colocou, fofoca, inveja, e aí já vai para a questão da saúde mental, porque isso mexe com a saúde mental das pessoas, né, Joyce? com A certeza. fofoca, a inveja, aquela questão de você saber que você está sendo falado, mas aí você não sabe o que está sendo dito de você, cria um ambiente horrível, né, de você Sim. trabalhar e de desenvolver a sua função. Isso pode prejudicar também, né, na desenvoltura aí do profissional. Com certeza. Geralmente esses boatos, a grande motivação às vezes é uma inveja, às vezes é uma pessoa que não gosta do trabalho da outra, aí inventa uma história e vai passando, passando, passando e prejudica e aquela pessoa acaba, ao invés do ambiente de trabalho ser um ambiente Saudável. Uhum. saudável, acaba sendo um ambiente ali que gera ansiedade, e aí entra os transtornos psicológicos, né, a pessoa já não consegue mais, se sentir bem naquele lugar. Olha só para onde vai uma simples fofoquinha, que É você acha, perigoso. principalmente em ambiente de trabalho, né, Milena, que No você acha corporativo. é uma fofoca, eu vou contar aqui dela, e daí passa um, passa para outro, passa para outro, passa para outro, de repente Sim, esse ambiente está tomado, a pessoa se sente refém ali e acaba sim. vai ficar triste, daqui a pouco está depressiva e você não sabe por quê. Mas por quê? Olha lá, começou de uma fofoca. Então, tem Sim. aí os dois lados, né, da fofoca, e é por isso que nós estamos aqui com a Milena, que é uma jornalista, assim como eu, e a gente
bate papo e fala mesmo, né? Tem que Nós somos falar, né? comunicólogas, né? E no caso, a Milena, ela está no rádio, e o rádio é algo assim que você gosta de ouvir as coisas que acontecem na vida dos famosos. Então você vai ligar o rádio lá na Nativa e vai ouvir a Milena fofocar. E aqui nós temos a psicóloga, que, por outro lado, mostra pra gente a outra maneira, o outro lado, o que a fofoca ela ocasiona na saúde mental de quem faz a fofoca e de quem é vítima da fofoca. Uau! Nesse mundo corporativo, eu nunca conheci uma empresa que não tem fofoca, gente. Tem, né? Nossa, como que o povo um fala de um, fala e eu percebi assim, não como que eu não sei a questão técnica, né, Uhum. mas eu percebi assim que quanto mais você se importa, parece com que também Aham, tem um outro lado, né. isso. Quanto mais você se importa com o que a pessoa tá falando de você, pior é. Sabe aquela coisa, quanto mais você mexer na coisa que não presta, mais vai Isso. crescer? Aham. Tudo que se alimenta Sim. Que cresce, tudo que né? você Então, alimenta cresce. Então, assim, eu passei, por exemplo, estão falando, beleza. E quando eu vejo, já estão falando da pessoa que falou de mim também, e exato. vira um É uma negócio, confusão. e vira Aham. uma confusão, e às vezes quem vai às vezes: fala lá com o chefe", aí você vai falar, você é o quê? Como fala? X9. É, X9, X9. "Ah, nossa, ela é Ah, X9, X9, ela tá falando que chegou. é, ela tá Aham. falando, tá vendo? Olha lá, ela vai querer puxar o saco", e a É, tá gente cheio de mimimi, cheia de né? mimimi. Aham. Gente, olha, não é fácil também a Não. fofoca É. nessa questão do mundo corporativo. Mas, uma fofoca que eu vi esses tempos falando da parte ruim, agora dos Uhum. Sim, artistas, que sim. eu vi esses tempos que eu falei: "Nossa, gente, é muito pesado isso", foi essa moça, né, essa acompanhante de luxo Sim, que ficou verdade. com o Neymar, Exato. e a mulher dele tá grávida, E e aí eu exatamente. acho que é uma fofoca que faz mal. Imagina, gente, como é que vai ficar Que a gente que é a mulher, saúde que tá mental? passando por isso. Exatamente, exatamente. Ó, a produção tá me avisando aqui que a gente tem uma pergunta sobre isso. Vamos aproveitar e vamos ver? Vamos lá então, quem é que tá com a gente aí? Oi, Tiago, Tiago do Jardim São Vicente. Olha lá, ó, vimos recentemente uma fofoca envolvendo o Neymar, divulgado pelo Léo Dias, né, que gerou muita repercussão e ataques nas redes sociais. Até que ponto esse tipo de exposição pública é ética? A fofoca nesse nível não vira um linchamento virtual? Nossa, que forte, hein, Joyce? Que forte, né, Sim, Milena? É, né, Joyce? Isso mesmo, né? Um sim, linchamento virtual, literalmente, né? com certeza, porque, alimenta, essa parte negativa, né, da Uhum. fofoca, então com certeza é um linchamento virtual mesmo. Que coisa, Nossa, Milena. não, a Triste. gente se põe no lugar da mulher como grávida, né. Exatamente, que Uma isso? exposição, E né, fica a dela. outra lá falando: "Ah, então agora eu vou fazer um teste e Aham. não sei o quê". Eu falo: "Mas gente, já deu tempo dessa Então, mulher, o mas, que que tá vamos acontecendo?". fofocar sobre isso agora. Mas que é isso? Foi tudo tão rápido, a criança já sabe se é menino, se é menina, já Nossa, tem já tá nome. um Mas que é enxoval. isso? Será que é a inteligência artificial que faz tudo muito rápido assim? Porque eu não entendi realmente o que aconteceu nessa situação aí do Neymar, O que que né. você acha, a Rúbia fofocando aqui? Eu acho que é marketing, eu acho que é Fofocando, eu acho mentira que isso é uma grande jogada dessa de mulher, marketing, dessa moça. né, eu acho que é uma grande jogada de marketing e uma subcelebridade que está nascendo aí, Que entendeu? É uma querendo subcelebridade. participar de uma fazenda, É, né, do exatamente, é uma subcelebridade, Sim. né, ela vem de uma né, teve contato com uma pessoa que é influente, que é uma celebridade, então ela é uma subcelebridade. mas ela Uau, vou tem um lá. probleminha, né, assim, a gente não pode me desculpa, a gente não pode julgar, mas Aham, assim, falando da parte da parte psicológica, psicológica. como que uma pessoa, um ser humano com a cabeça em dia, vai se expor dessa forma, sabendo que o cara é casado, ele tá com a mulher grávida, ela vai Exato. lá Sim, essa exposição a qualquer preço também, né, doutora? Também é uma coisa que você sim, fala assim, é muito da internet isso que vem crescendo? Tem estudos falando sobre isso? Eu não sei, porque eu falo: sim. "Gente, tem gente que a É, qualquer preço". É, exatamente. ao meu ver, né, analisando a situação, sim, ela está querendo se aproveitar, com certeza, de ter se envolvido com uma pessoa muito famosa para se promover, com certeza. Nossa, gente, que feio, né. Agora eu sei que tem mais, perguntas, mas vamos passar rapidão. Ô Pedrinho, coloca pra gente as fotos dos jornalistas considerados fofoqueiros de primeira, né, na televisão brasileira, já que a gente está aqui falando, olha só, né, ok, ok, né, daí tem Sônia Abrão, tem Léo Dias, tem Leão Lobo, quem que é a outra ali do canto? Deixa eu ver. Ah, Acho que é então, Fábia, não é? eu acho que Ou é. não? Isso, eu acho que sim. Mas enfim, essa galera é considerada a galera fofoqueira de primeira
na Gente, acho que o Léo televisão Dias brasileira. é o top Então, mas 1, né? ele ganhou um prêmio de fofoca o ano passado, de melhor Agora fofoqueiro ele do espuma a Brasil. boca, você percebe que ele fica assim com uma Espumando coisa, ele mesmo, fala: né? "Gente, vocês não acreditam", ele tem eu acho É, demais, eu fico com medo. então, é exacerbado, né? Não. É, gente, que isso aí, a galera, ó, fofoqueiros de plantão, os melhores do Brasil. Agora, tem uma pesquisa da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, que gerou uma controvérsia ao sustentar aí que a fofoca tem um papel fundamental na manutenção da ordem social. Esse estudo foi divulgado na versão online de um jornal americano e concluiu que os mexericos ajudam pessoas a diminuírem o estresse e policiar o mau comportamento alheio. Agora, você já pensou ganhar dinheiro espalhando segredos? Gente, olha isso, eu vou fofocar agora. Isso aconteceu com a Miriam, uma colombiana de 67 anos. Ela mudou de vida. Autodenominada fofoqueira profissional, ela encontrou um jeito inusitado, olha aí, de monetizar a curiosidade dos vizinhos e com o lucro ela conseguiu comprar 2 casas. Gente, para garantir a credibilidade, a Miriam, ela registra tudo em uma caderneta, mantém um arquivo com fotos e evidências, além de vender informações, ela também recebe dinheiro para manter certos segredos em sigilo. Com o negócio prosperando, Miriam não apenas conquistou um patrimônio, mas também criou uma rede de informantes. Para ela, o mercado nunca vai desaparecer. Gente, a fofoca nunca vai acabar. Se diz confiante no futuro do seu empreendimento. A Miriam é da Colômbia e ela considera a fofoca um empreendimento. Você tinha visto essa notícia? Tinha. O que você acha disso aí? Eu achei ela muito inteligente. Ela é empreendedora? Porque, assim, tem muitos vizinhos que já ficam sentados na calçada e fazem isso de graça pra Com gente. certeza. Eu morava numa casa, eu chegava, a mulher falava assim: "Viu, veio uma menina te procurar tal hora". Aí eu falei pra ela voltar tal hora que você ia estar aqui. Nossa, gente. Eu falei: "Gente, a gente mora num condomínio e não tá sabendo, né, na rua". Tem muita Exatamente. gente que já faz isso de graça, achei ela muito inteligente. Que coisa, né? Você viu a Miriam? O que você acha da Sim, Miriam? eu fiquei bem nossa, foi uma jogada É, inteligente, uma jogada né. inteligente, né? E ela não usa rede social, hein? Ela tem rede social, mas É, ela usa é o bem raiz. caderninho, entendeu? Caderninho, fotos e tal. Então a gente está falando de fofoqueiros, aí nós mostramos os considerados fofoqueiros, os maiores fofoqueiros do Brasil, e aí mostrando também uma fofoqueira aí no mundo, né? Que está na Colômbia, a Miriam, que fez da fofoca um grande empreendimento. Produção falando que tem pessoas participando com a gente, né? Ô, Márcia, bom dia. Jardim. Como é que é? Ipauçurama. Ipauçurama. É, isso mesmo. Vamos lá. Tenho vizinhas. Tenho vizinhos que passam o dia todo fofocando. E às vezes isso até constrange, de verdade, gente. Mas percebo que sem isso elas ficariam isoladas. Isso pode ser considerado um comportamento social saudável. Existe outra forma de se socializar sem depender da fofoca? Nossa psicóloga, por favor, responda a nossa espectadora. Então, Márcia, e realmente existem pessoas que, passam o dia fofocando, se tirar a fofoca da vida delas, não tem graça o dia, né. Eh, do ponto de vista psicológico, isso não é tão saudável, né. A gente está conversando aqui que a fofoca ela tem os 2 lados, mas quando a gente fala de comportamento social, não é tão saudável, porque ela se ocupa da vida do outro, e a vida dela, né. A gente sempre tem que ter esse equilíbrio. Quando a fofoca é saudável, a gente tem esse equilíbrio. Nós falamos, é aquela coisa do entretenimento, mas quando a pessoa se ocupa demais em falar do outro, tudo que é demais não é bom, né. É isso mesmo, né, Milena? É algo que. Tem que, né, senhorinhas, fazer uma hidroginástica, porque daí Sim, também não cuida da saúde também, sim, sei lá, uma caminhada com as amigas ou uma Exatamente. sim. excursão, é o que eu quero pra minha vida, viu. É, né? Ah, daí lá a gente fofoca também. Lá a gente arruma um novo grupo pra gente fofocar mais um pouco, mas assim, Percebe que fazer alguma a gente coisa. tenta sair da tal da fofoca, Volta. mas a fofoca é igual o início a fala, né, que nós abrimos o programa hoje. Tenta ficar um dia sem falar alguma coisa de alguém. Mas nós estamos Não dá. inseridos nesse mundo aí da fofoca desde o nosso nascimento mesmo, né? Você percebe?
quando alguém Sim. fica grávida, então, nossa, fulana ficou grávida. É uma fofoca, vai para um, para outro, né. E aí, depois, quando o bebê, descobre o sexo do bebê, e depois o nome, depois o nascimento, então a fofoca é algo que vem inserido, a gente pode considerar que a fofoca é algo cultural aí na nossa, Sim, né? é algo cultural, é algo que está estruturado mesmo na nossa cultura, na nossa sociedade, não só falando nós brasileiros, mas acredito também no mundo, né, a gente viu a Uhum. Miriam aí, que é de outro país, é algo estrutural mesmo, social. E o que que acontece, falando da parte psicológica, né, a gente sabe dos neurônios e tal, da parte, como é que eles falam? Você tem o seu cérebro é dividido, né, então tem Uhum. aquela parte que é consciência, tem aquela parte que o cérebro só vai guardando as informações, mas ele não define o que é bom e o que é ruim, então tem a subconsciência, enfim. Sim. O que acontece no cérebro de uma pessoa que é viciada em fofoca, mas tô falando da parte maligna, maléfica mesmo, aquela fofoca para, tipo assim: "Olha, eu vi uma situação agora, então eu vou reestruturar essa situação e eu vou passar para frente com intenção de prejudicar a pessoa". Então, já Hum. vai a parte da maldade. O que acontece no cérebro da pessoa? O que que é esse comportamento, Joyce? Então, a pessoa que faz isso, né, que ela dá aquela modificada, ela não passa o fato, né, Uhum. em si, mas ela Libera algum hormônio, tipo assim, sim, ocitocina, adrenalina, essas coisas sim, assim? a dopamina, que é aquele hormônio do prazer, mesmo o hormônio quando a gente come um chocolate, por exemplo, não dá aquela sensação, né, de Uhum. bem-estar, e principalmente a sensação de estar superior ali, superior ao outro, eh, tendo algum tipo de poder, tendo alguma uma posição, assim, acima, então eu vou falar, eu sou melhor que a outra pessoa, e isso dá para o ser humano esse ego, né, e a dopamina, a serotonina, que são esses neurotransmissores de prazer, de bem-estar, de sensação boa aqui dentro de mim, que são liberados no cérebro. Por isso que é viciante a fofoca, por isso que tem pessoas que vivem, né, no ponto de vista negativo Uhum. da fofoca. Ô, gente, Maldade aí, dá pra né? liberar uma ocitocina, uma adrenalina fazendo uma caminhadinha, Come um Sim, né, chocolate, Milena? melhor. Ô, sim. come um chocolatinho aí, porque tem que tomar cuidado com isso, né? É, não, assim, quando a pessoa fala coisa que é mentira, tipo Nelson Rubens do lado ruim, né, Uhum. aí já é uma coisa aí eu já pego um rancinho já. É, né, porque daí não pode, né, Ah, gente? não. Tem que pegar leve. Tem mais perguntas aí, produção? O pessoal tá participando, a gente tá fofocando com a gente, quer dizer, participando, né? Hoje é dia de fofoca, hoje é sexta-feira, nós estamos aqui com a Milena, jornalista, né, e também com a Joyce, que é psicóloga, falando sobre fofoca dos 2 lados, né? Tem o lado legal, tem o lado perverso, então a gente precisa cuidar e manter aí um equilíbrio com essa situação que é considerada cultura, né, no nosso dia a dia aí, a fofoca, enfim. Camila do Parque São Quirino. A Bíblia já alerta contra a fofoca e a psicologia mostra que ela pode fazer mal emocionalmente. Por que mesmo assim tanta gente continua alimentando isso no dia a dia? É verdade, a Bíblia alerta mesmo contra a fofoca. Camila, foi bom você ter falado sobre isso. E a questão das pessoas alimentar a fofoca dia a dia, acredito que seja é o que você falou, né? Porque assim, poder, né? Sim, o ser humano gosta, né, de massagear o ego, Eita. né, de falar mal do outro, porque aí eu estou numa posição acima. Sempre lembrar disso, né, essa é a base da fofoca maléfica, Uhum. né. Eu fico numa posição acima do outro, então eu aponto, mas eu não olho para mim, né, Ô, por gente, que isso é que isso, Vocês hein? conseguem continua. rejeitar uma fofoca? Por exemplo, assim: "Rúbia, preciso te contar uma Não coisa". me conte que eu não quero saber. Jura, você consegue? Olha, eu acho que eu tô conseguindo ultimamente, mas ó, precisa fazer muito exercício, né. E Nossa, Rúbia. outra coisa, sabe, assim, aquela questão, a fofoca chega em você e para. Entende? Porque Exatamente, a sim. fofoca, para ela virar fofoca mesmo, ela precisa ter sequência, né, Sim, Joyce? Ela sim. precisa ter sequência. E eu aprendi, em algumas situações, tipo assim, chegou em mim, puf, parou, eu não vou dar sequência nisso. É, eu sou uma ouvinte de fofoca. Aí a pessoa Aham. chega e fala assim: "Eu preciso te contar uma coisa". Aí
Aí a hora que ela conta, eu falo: "Que vai E mudar?" aí? Nada, mas eu Aham, escuto, né. aham, E sim. aí quando a pessoa fala: "Eu preciso te contar uma coisa", e ela fala assim: "Mas depois eu conto", eu falo: "Não, Não conta depois não. você vai falar Esse agora. negócio de depois eu conto Você também quer ver não é alguém comigo. perdendo a amizade comigo? É isso, você não faça isso, Ô você gente, nunca" mas daí porque tá eu falo: bom, "Ge", aí pô. a hora que E a vai ver ansiedade, como é É, que a hora que fica? vai ver, aí com mexe com outras certeza. coisas, né, com É. ansiedade, a psicóloga vai falar. Uhum, Aí eu falo: "Mas por que que você iniciou se você não podia falar agora, né, então nem uhum. comece, a conversa". Então eu me gera ansiedade quando a pessoa fala isso, assim. Então, e você sabe que tem gente que é tão mal, que ela quer contar alguma coisa, daí ela faz isso que você disse aí, vou contar depois, justamente para você procurar ela para falar: "Ih, você ia me contar mesmo?", né. Que carência! Exatamente, carência, literalmente. É isso, né, Joyce? Gera Sim, ansiedade e muita, muita, né. com Mas por que certeza. gera ansiedade, gente? Conta Porque aí. nós somos curiosos, né. Nossa, a gente Eu é muito eu eu xereta. me coloco nessa posição também. Eu quero te falar uma coisa, mas depois. Não, conta agora. Você sabe que teve um ator uma vez, falando uma fofoca agora, que eu não lembro qual, mas só lembro que gerou um debate, no programa, que a gente fez essa pergunta para os ouvintes, Uhum, inclusive. Porque a mulher dele chegou e ela falou assim: "Ai, eu preciso te falar uma coisa", para o marido, em sim. casa. E aí ele falou assim: "Vai edificar nosso lar?" Uau. Daí ela virou e falou Uhum. assim: "Não, é só uma fofoca". Daí ele falou assim: "Então eu não quero saber". Gente, Uhum, muito bom. Que socorro. nível de Imagina maturidade! você chegar para o seu marido dar um eu falo: "Não, que isso, Então, você tem que me ouvir, você tem que xingar junto comigo essa pessoa". mas é um nível de maturidade e Nossa, gente, discernimento desculpa invejável, aí. né, porque assim, caramba, Meditação, né, aquela coisa. meditação, eu acho que eu ando meditando demais, fazendo trilha demais, e aí chega um ponto da vida que você fala assim: "Ai, não quero ouvir não", sabe, deixa pra lá, é isso, vai edificar, não vai, entendeu? E vai gerar uma situação, pode ser algo que gere em você um gatilho, que desperte um gatilho. E aí, a pessoa que contou a fofoca vai embora, e você fica com aquele problema, né, Joyce? É Sim, com bem delicada certeza. essa situação também. Quando não é uma fofoca assim de bate-papo, de dia a dia, coisinha leve, né? Geralmente a pessoa que fala, vou te Uhum, contar depois, é porque vem bomba, né? E com aí, e certeza. aí, além de gerar ansiedade, depois da fofoca consumada, ela vai embora. E você fica sozinha com a tal da fofoca. E aí gera gatilhos. Mas tem uma outra situação Sim. também, né. Vamos. Chega alguém e fala assim, "Mi, a Rúbia Hum, falou tal coisa de você e não sei o que nã Aí você se pergunta assim: "Como que você ficou lá ouvindo fofoqueiro. ela falar mal de mim? Então você gosta de mim? O que que você fez na hora?", Exatamente. né, Você me porque tem isso defendeu, também, né? né, que: Aham. "Ai, não, eu falei", será? Porque esse tipo de pessoa, ela ouve de Sim. você, daí ela xinga você com a outra pessoa, Exatamente. depois ela vem, ela fala com Ai, você, gente, que aí você confusão. vai lá e você Sim. xinga a outra pessoa junto, dela vai lá e conta de novo, fala: "Então, ela estava falando tal coisa de você". Agora a gente pede socorro para psicólogo e fala e Socorro, pergunta por que que acontece essa confusão, é uma bola de leve neve. trás. Só cresce, né, Sim, só só cresce. cresce. É, a gente precisa dessas pessoas que falam, né: "Vai me edificar? Não, então não quero Ah, saber", os porque mediadores entram em ação, é isso. realmente aí gera intrigas, Uhum. aí pode ter uma proporção tão grande que leva a pessoa que está sendo ali falada, né, a Sim, fofoca sim. dela, ela acaba entrando em depressão, ficando muito mal, cria inimizades, É, a gente falsidade. exato. Se a gente for parar para pensar e analisar, assim, friamente e profundamente essa questão da fofoca, principalmente com as redes sociais, né, a gente tem situações aí que foram, registradas, né, que foram noticiadas, de pessoas que foram vítimas de falas, né, falas que foram espalhadas e que viraram uma fofoca sem tamanho e que a pessoa não tinha estrutura para aguentar aquilo, e aí Uhum. acabou acontecendo uma tragédia, né. Eu não vou citar aqui, porque não é o momento, eu acredito que, né, só que assim, é importante a gente pontuar que a fofoca ela pode levar à destruição de uma vida, destruição de família, destruição de pessoas, né. A gente está dando Sim. risada, a gente está brincando aqui, falando, mas tem os 2 lados, tudo tem, né, os 2 lados,
e é importante a gente manter o equilíbrio. E assim, se vai fofocar, fofoca devagar, pega leve, sabe? Não fofoca para destruir a vida do coleguinha, não, porque isso não é bom, tá? Vamos lá, mais perguntas? Vamos embora, gente. A hora tá passando rápido demais, 15 para as 9. Ô, João, bom dia. João do Jardim São Marcos. Já ouvi falar de casos em que pessoas foram acusadas de coisas graves, como estupro, por conta de fofocas. Como alguém pode se defender disso? É o que eu acabei de falar, gente. Olha isso, né? Fofocas, mas fofocas gravíssimas, né? E que deixam a pessoa que é vítima da fofoca de uma forma que ela acaba que é indefensável o negócio, né, Joyce? Porque, Sim, tipo assim, fala, 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 mas eu não cometi. Mas aí tanta gente falando, e aí como é que você vai se defender, né? É algo que é, precisa ser pensado antes de ser dito, não é? com certeza. Leva aí a uma proporção muito grande, né, uma acusação que não aconteceu e às vezes a pessoa paga por aquilo que ela não fez e olha os danos psicológicos que podem trazer para essa pessoa, É, né. Então exatamente. realmente o fofoqueiro aí em questão que está passando essa informação, precisa pôr a mão na consciência e realmente parar com isso, porque toma uma proporção que a gente não tem controle, né, a palavra ela vai se espalhando e quando vê tá todo mundo sabendo uma mentira. Tenho uma pergunta para ela, Vai lá. posso? Claro, claro, você já é nossa sócia, vai. Ah, eu Tá, quero vamos fazer uma embora. pergunta. Lembrei de uma situação agora. Tenho uma amiga Sim. casada, o marido dela tá, né, pulando a cerca, vamos dizer assim. Aham. Eu conto para minha amiga ou não? Porque isso é uma Ai, coisa ai, ai. que Ai, ai, ai. Vai, o vamos que que a lá. gente faz na situação de uma amiga? Porque todo mundo fala, né, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Pois é, É uma coisa, é uma fofoca também, né, que você iria fazer ali para Sim. exatamente. salvar ou não a sua Gente, amiga. agora sim, eu vou cortar um pouquinho vocês, o corpo fala. Olha só, a Joyce, Eu ela até mudei de agora ela posição. até virou, ela Para tudo! mudou de posição para atender a Milena. Então agora a gente tem aqui um atendimento ao Espera, vivo. para tudo, me fala, eu conto para minha amiga ou E não? agora? Ai, E agora que até eu vou bom. virar, porque eu também quero saber. Ai, meu Deus. Bom, Vai lá. você bem enfatizou, né, ela é sua amiga, então pelo que eu, te aconselho, sim, com todo jeito, sim, porque Conta. aí você vai, dar um basta, né, nessa fofoca e ela não vai estar mais sendo enganada, e você não vai estar sendo conivente com essa situação. Uau, Uau! Milena. Meu Deus, porque o que que acontece, às vezes você fala para amiga, Uhum. né, e aí dá 2 dias A e amiga entende toda aquela e eles estão situação num e eles jantar estão com e vinhos e você é o fondue, malvado e da eu história. estava querendo o É, marido dela, na verdade. Acaba virando o jogo, né. Mas sei. aí eu Gente, acho que também daí ela não é minha amiga, né. É, Fazer o exatamente. quê? aí ela vai revelar também quem ela é. Ou às vezes também Nossa. não consegue, né, gente, mas pelo menos da É, minha parte sim, Consciência eu vou ter feito. limpa. Ai, que medo. Uau, é. sexta-feira, sextamos, 8h48. Você viu o atendimento ao vivo aqui? Manda pra gente aí a sua quer dizer, sua fofoca não, a sua pergunta ou o seu bate-papo, enfim, né, a Débora do Jardim Garcia. A fofoca pode ter algum benefício psicológico ou social? Então, a interação, o que que é uma fofoca? Sim, Benefício social? sim, olha, a gente viu aqui o lado positivo da Uhum, fofoca, né, entretenimento, distração, dar risada, conversa, esse é o lado bom da fofoca, não vamos também falar que ela é totalmente ruim, né. uhum. Então esse é o lado positivo. E o lado psicológico? O lado psicológico, aí já vai mais para o negativo, né, essa questão da comparação, da difamação, então você distorcer, você gerar intrigas, inveja, né, de repente você sente ali em comparação com a vida do outro, aí também já é um lado mais negativo da fofoca. O negócio é ter só o lado É, positivo, né, entre aspas, que é o lado da interação e tal, sim. tá bom, gente? Cuidado com a fofoca. Vamos lá. Leandro do Dic 5. Quem sofre com fofocas pode desenvolver ansiedade ou outros transtornos, Joyce? Quem sofre sim.
É, né? Com É porque é um certeza. sofrimento mesmo, né? Você ficar sabendo Sim. que alguém falou de você assim. Principalmente porque a maioria dessas fofocas que geram a ansiedade, elas são maléficas, né. Uhum. É uma difamação, é uma algo que aconteceu que incrementaram mentiras, então a pessoa fica ansiosa, a gente falou aqui do ambiente de trabalho, e até mesmo a depressão também, isolamento. Eu acho engraçado que quando a gente vai fofocar também, a gente fala, fala, fala. Ai, não, daí ela foi, daí ela fez. Aí no final a gente fala, mas quem somos nós, né, pra julgar? É. Ah, depois que Não sou, falou, né? não, aí a gente, aí a gente pega, Sim. a gente se quer, é uma proteção que a gente faz. Sim, Eles a vão falar gente assim, dá a gente uma não é nada. a gente dá uma Aham. desculpa para o nosso cérebro. O nosso cérebro ele gosta dessas desculpas. Então, quem somos nós para julgar? É como se a gente justificasse, assim. Não, acho que Estamos falando, eu mas a gente falei para, faria também né? Falei por parecido. falar, Sim, né? É, tá falei tudo por bem. falar, tá tudo bem, Pronto. né? Mas não sou ninguém pra julgar, Quem só sou eu? falei, Quem só somos nós, né, falei. amiga? Então vamos Sim, trabalhar, então vamos. Exatamente, isso. bora. É sobre isso, gente. Vamos lá. Mais perguntas chegando pra gente. Eliane do Jardim Campineiro, bom dia. Tem gente que inventa fofoca ou aumenta só pra causar. Isso faz mal para quem ouve também, né? Que tipo de pessoa costuma fazer isso? É insegurança ou inveja? Olha, boa pergunta mesmo, Eliane. Quem Sim. inventa fofoca só para causar? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. De repente, miga, nem te conto. O que foi? Blá, 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 blá. Fofoca inventada para causar, para chamar atenção. O que que é isso? É insegurança? É inveja? A pessoa que faz isso, como que você classifica na área da psicologia? Bom, é uma pessoa com inveja, né. Geralmente pessoas invejosas, elas têm essa necessidade de ter essa superioridade em comparação ao outro, e o outro está sempre abaixo de mim. Então, não é insegurança não, é inveja. Sério que não é insegurança? É inveja mesmo? Você Sim. sabe que eu pensei cheguei a pensar que fosse insegurança da Eu, pessoa? assim, friamente, sem saber Aham. também, eu achei que era uma falta de conteúdo da pessoa. Sabe assim, às vezes É, a não tem o que pessoa, falar, né. ai, não tem conhecimento algum, aí a Hum. pessoa, tipo, quer ter um assunto ali para falar. Uhum. Então, já que eu não tenho nada para falar, eu vou falar do outro. Tem também um Aham. aspecto muito legal, que é a necessidade de se sentir aceita, Também, né. né. É. Então, às vezes a pessoa, sei lá, quer socializar ali, aí entra um pouquinho a insegurança, é mais a Sim. inveja, mas aí entra, a gente pode pensar aqui que entra também um pouquinho a insegurança, Hum. necessidade de se sentir aceita. Então eu Aham. vou falar do outro, não vou falar de mim, vou falar do Sim. outro, e aí eu vou ter aqui um status, uma Vai que atenção, eu encontro uma né. vizinha que também pensa igual eu referente ao outro. Sim. A gente cria aí uma conversa Uma sem grande fim, amizade uma de grande anos. Sim. amizade, né, aí uma conversa infinita. Sim. Aí eu consegui uma coleguinha. É mais ou menos isso, né. Isso. Gente, você sabia que era tão amplo assim esse negócio de fofoca? Você tá vendo como é bom a gente conversar? A Cíntia do Jardim Flamboyant. Milena, antes de levar uma fofoca para o ar na rádio, você investiga se é verdade mesmo? Como é que é esse cuidado? Olha aí, direcionado para você, Mi. Todo, todo, Uhum, assim. Na verdade, tem 2 fofoqueiras já que estão trabalhando desde muito cedo, né, só pra Uhum. rádio, e aí a gente entra nos links, vê se a pessoa tá falando mesmo, e quando a gente não tem certeza, vamos colocar essa história do Neymar que tá acontecendo uhum, sim, agora, sim, sim. né, até teve gente falando que não era ele, era o sósia dele que estava Verdade. lá. Então, Aham. assim, todas as vezes que a gente vai falar, a gente fala: "Ó, gente, mas não tem certeza, ela que tá falando, não é comprovado". Então a gente sempre busca, a primeira coisa que a gente faz: "Ah, estão falando da Rúbia", vamos falar assim, eu vou lá no Instagram da Uhum. Rúbia ver o que que ela fez, o que que ela, não, mas ela não postou nada. Então a gente faz todas as verificações necessárias para depois poder passar. É, porque Isso corre um certo risco até, né, porque, quando a gente fala de emissora, de jornalismo e tal, a gente tem que tomar muito cuidado com é, o eu que não a gente tenho dinheiro faz, para né. pagar advogado não, gente. Lá Não dá lá, não. não dá não, né, não dá Falar não. de um famoso, de repente chega Você já uma pensou? notificação Então, lá. falando em notificação, não querendo fofocar, mas só para informar, a menina lá do Neymar, ela já recebeu uma notificação da do processo, você viu, né. Então, Tava na mão dela, ela disse que recebeu, ainda estava escrachando, tipo assim, debochando, aliás, debochando aí do processo, né, que chegou, ela apresentou em mãos, se é verdade ou não, não sei, mas ela recebeu um documento, e aí ela apresentou dizendo que era o processo deve que ser o veio. mínimo, né, porque o tanto que ela está prejudicando também ele nessa questão do que ela está Sim. fazendo agora e o que ela está causando para essa mulher.
grávida. Muitos dizem também. Olha só. Muitos dizem que Muitos dizem. Agora eu vou fazer Eu uma já sei. fofoca. Então, eu já sei Mas que é você vai boa. falar. O que é? Eu Fala. já sei. Então fala. Eles têm um relacionamento aberto? Dizem que. Dizem que. Dizem, não Tá sei. vendo como é a mesma coisa que você dizer? Não sei. Que é mais ou menos isso, que ela aceita, então. por conta da vida, que ela leva e Exatamente, fiquei tá. sabendo. Que ela já tinha uma condição boa financeira, Isso. mas dizem que, tá? Não tô falando que é real que ela falou isso, tá, Não, gente? Só é real quando a pessoa fala, né? É verdade. Se ela gravar um vídeo falando, eu tudo bem. tinha uma vida mediana e agora tô em Dubai hoje, amanhã estarei na Itália. Então, E tá assim, tudo bem. tudo bem, gente. Tá tranquilo. Então, né, a gente acabou de fazer uma fofoca aqui, colega. Gente do céu, tá vendo que negócio doido? Vamos lá, Juliana da Vila Padre Anchieta. Quando que cruzamos a linha entre a fofoca e o compartilhamento de informações? E aí, Milena, Então, vamos lá, né? mas é o que a gente fala, a gente vai. Sou fofoqueira, eu falo pra menina que trabalha comigo, né? Aquela que faz o quadro Sim. com a Carua. Ela fala assim: eu não sou fofoqueira, eu tô compartilhando informações dos Exato. famosos. Então a gente Sim. brinca, né? Uhum. Sobre isso. Na verdade, pra mim, em relação ao entretenimento, é a mesma coisa. No entretenimento. Aham, no entretenimento, No é verdade. entretenimento. Eu acho que daí partiria a fofoca mais por uma questão pessoal, assim. Eu Aham. acho, não sei. Sim. Então, Sim. Joyce, quando que a gente cruza essa linha, né? Uhum. Fofoca e um compartilhamento de informação. Então, ao meu ver, Aham. a fofoca seria mais para o lado, negativo, Isso. né, quando eu Uhum. acrescento julgamentos meus e apontamentos meus, e às vezes são apontamentos ruins, né, Uhum. aí é fofoca. Mas o compartilhamento de informações e aí também porque a fofoca é um termo mais informal, né, Sim. compartilhamento de informações não, é o entretenimento mesmo. É que é muito mais Exato. fácil, né, Joyce, a gente resolver o Sim. problema do outro, né? Ah, sempre, Sim, né? com Porque se eu certeza. fosse no lugar dela, eu faria assim, assim, assado. Aham. Mas no meu lugar, eu não tô conseguindo fazer nada. Então, Exatamente. É desse jeito É Fica bem assim, difícil. né? Fica difícil. Gente, que programa maravilhoso, hein? Produção, vai falando aí, porque senão a gente continua a manhã toda aqui, tá bom? Tem que avisar, porque já são quase 9 horas, gente. A Rogéria, do Jardim São Rocim, Jardim Rocim, aliás, não sei de onde eu tirei o som, enfim, vamos lá. Tem algum transtorno psicológico ligado ao hábito de mentir e fofocar sobre os outros? Nossa, perguntas Joyce. muito Você legais, hein? viu, Parabéns Joyce? Muito bom, hein? para quem está E aí? participando. Me Bom, responda, a Rogéria. transtorno psicológico tem um transtorno que chama mitomania, que é uma mania, é uma é literalmente um transtorno mesmo, que a pessoa ela acredita na sua própria mentira. Então, são pessoas que têm o hábito de mentir e elas acreditam em suas mentiras. É uma coisa assim bem, tem que ter tratamento psiquiátrico, psicológico. Então sim, existe. Rapaz, olha desde isso. criança tem, né? É, Eu lembro que eu tinha uma verdade. amiga que mentia bastante. Ai, Então, meu pai tem 10 carros e eu tenho uma falava: "Gente, mas não tem". da onde? Eu falava: "Pai, como?" Ele: "Nossa, que coisa feia". Então, mas você Desde vê criança tem mas isso. você vê que desde criança você tocou num ponto, eu preciso encerrar agora 8h58, mas um ponto bem interessante, que essa mentira, de repente, das crianças em dizer que: "Ah, meu pai é isso, meu pai minha mãe é aquilo", é algo para poder, tipo assim, se garantir, tipo: "Olha só quem são os meus pais, Pra ser cara". aceito e E ser para ser superior, igual aceito e ela ser falou. superior. Sim. Tá vendo como a gente fecha legal o programa de hoje e falando, né, de fofoca, tem um lado bom, que é o lado do entretenimento, e tem o lado ruim, que é o lado de prejudicar o próximo, que o lado, assim, que de repente a fofoca ela toma uma dimensão que pode não ter volta, né, então a gente precisa ficar muito atento, referente a isso, tá bom? Vamos lá, vamos encerrar? 8h59? Tá bom então. Fazer o quê, né? Tem que Fazer o parar. quê? Vai ter que parar, tem que entregar, Muito Joyce. Eu quero gostoso. agradecer demais a sua participação. Considerações finais, por favor. Olha, levantou cedo na sexta-feira, veio para cá, fofocou com a gente, participou pela primeira vez do programa ao vivo, Sim. vai ser nossa convidada mais vezes. Adorei a sua Obrigada. participação. Muito obrigada.
Muito obrigada a você, eu adorei estar aqui falando desse assunto, né, é um assunto leve, achei muito legal aqui a gente bater um papo, mas com muita informação. Muito obrigada mesmo. Maravilhosa, obrigada, tudo de bom, tá? E você, a nossa sócia já, né? Ai, que Obrigada, viu, maravilhosa! gente? Toda semana aqui. Adorei fofocar com você, Gente, eu amei Milena. fofocar com vocês duas, aprender. Sempre Sim. aprendo muito aqui com vocês. Muito obrigada aí por deixar a gente entrar na casa de vocês mais uma vez. Um beijo, gente. Bom final de semana, sextou. Ah, espero vocês, 2 horas lá na Nativa Campinas, hein? Isso aí, garota! Tudo de bom para vocês, meninas. Bom final de semana Obrigada, para todas. Obrigada, tá, pelo compartilhamento obrigada, e pela participação, de vocês. E obrigada obrigada. também pela sua participação, você que está aí do outro lado, você que conversou, bateu um papo legal com a gente, nesse programa bem leve e bem descontraído hoje, mas, claro, trazendo muita informação para você que está aí do outro lado acompanhando a programação da TV Câmara Campinas. Gente, segunda-feira é o Dia Nacional da Saúde e da Nutrição, uma data para conscientizar as pessoas sobre a importância da alimentação saudável, né? A saúde, ela faz parte do nosso calendário oficial, do nosso calendário do nosso cardápio do dia a dia. Então, o Ministério da Saúde escolheu esse dia para que as pessoas possam pensar na sua própria saúde e nos seus hábitos alimentares. O que você tem? Como você tem se alimentado aí? Tá comendo um pãozinho só? E aí, tem que tomar cuidado com a alimentação. Então, segunda-feira nós vamos falar de alimentação saudável. Combinado? Nós temos encontro marcado a partir das 8 da manhã com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara, que vai fechando a semana com chave de ouro, com essas duas Opa! Gente, brincadeira, né? Fofoqueiras não, olha só. É porque a gente tá falando de fofoca, então é o seguinte, fechando com chave de ouro, com a nossa psicóloga Joyce, com a nossa jornalista, a Milena, né? E aí virou uma fofoca só esse programa, mais uma fofoca do bem, uma fofoca para animar sua manhã de sexta-feira. Desejamos a você um excelente final de semana. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Hoje, ao meio-dia, nós temos Câmara Notícia com informações do Legislativo Campineiro e também da nossa metrópole. Aproveite o seu dia, pega leve com a fofoca e até segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau!